A zona de conforto, de modo geral, ela cria uma conexão onde a nossa vida ela gera ali um sentido de que nós não queremos ir além, nós não queremos avançar além daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque muitas das vezes, se nós vamos além, se nós seguimos além, se nós ali criamos conexões ali acima, automaticamente a gente se coloca em risco, a gente se coloca num ambiente de risco. E a zona de conforto ela traz justamente esse cenário, onde eu não quero me arriscar mais, eu não quero trilhar um caminho de mais risco, porque eu não quero sofrer ou correr o risco de sofrer, né? Então, como eu não quero correr o risco de sofrer, então automaticamente eu saio da zona de conforto, crio, perdão, um cenário de zona de conforto e não quero sair da zona de conforto. Mas é muito perigoso você parar para pensar, porque que se torna algo perigoso, Laércio? Porque você acaba se limitando. É como se você entrasse dentro de um pote e você fechasse a tampa do pote e você sabe que daquela área você não vai passar. Então, essa questão da zona de conforto, ela cria essa conectividade de extremo desgaste na sua jornada de vida, onde você realmente não consegue fluir, você que não consegue buscar e você não consegue criar conexões ali que são melhores na sua jornada, tá? Então, existe uma questão que a gente precisa tratar diante disso, que é o quê? Aonde eu quero chegar na minha vida, aonde eu quero chegar na minha busca, aonde eu quero realmente que as coisas vão estar melhorando, onde que eu quero que as coisas sejam realmente melhores, onde eu quero que as coisas realmente busquem novos cenários, para que a partir daí eu comece a criar uma conexão melhor na minha vida, né? Mas para isso é muito importante você entender alguns pontos. Então, por exemplo, será que eu tô na minha vida no momento que eu tô travando a minha história? Será que eu tô na minha vida no momento onde as coisas não estão fluindo para mim? Porque eu estou travando a minha jornada? Será que eu tenho crenças que estão me limitando e diante disso eu não consigo realmente fazer as coisas andarem? Então, essas perguntas, elas vão criar ali uma confecção para você entender o que você precisa fazer na sua jornada de vida, o que você precisa transformar na sua jornada de vida para que as coisas passem a dar certo. Não adianta a gente ficar só tentando e de uma hora para outra apenas tentar e não conseguir, não adianta. Nós precisamos de fato criar conexões que sejam positivas, nós precisamos de fato criar conexões que sejam poderosas nessa forma para que as coisas realmente deem certo, para que as coisas realmente funcionem. E aí nesse sentido, sim, aí você começa a encontrar um caminho melhor na sua jornada de vida, a encontrar um caminho melhor na sua jornada de sucesso e aí ter uma jornada de fato. Mas como é que eu identifico isso, Lércio? Como é que eu encontro isso? Eu vou te contar uma história que eu presenciei, que eu acredito que dentro disso você vai poder ter uma sinergia muito melhor com esse ponto, né? Como é que eu encontro isso? A partir do momento que você começa a olhar, né? Eu tive um coach que tratando com ele, conversando com ele, eu comecei a identificar alguns pontos ali relacionados que a gente tinha em visão a esse cenário, alguns pontos ali realmente em volta. Então ele entendia que desde a questão da infância dele, desde a questão da história dele inicial, ele tinha uma situação ali na vida dele que ele foi colocado realmente para não criar coisas novas, para não fazer coisas novas. Então ele buscava essa situação de realmente colocar situações na vida dele onde ele não encontrava, ele não achava, ele não buscava, né? E aí nesse sentido ele começou a achar que ele era o problema, que ele era a criação do problema, que ele era esse ponto de problema que realmente as coisas não funcionavam e não iam na vida dele, né? E aí, muita conversa, com muito diálogo, né, ele começou a entender que, na verdade, as coisas não eram só o que ele achava, o que ele acreditava, mas que ele foi condicionado a isso. Que ele foi condicionado realmente a achar que as coisas não iam funcionar, a achar que as coisas não iam dar certo, a achar que as coisas realmente não eram potenciais na vida dele. E aí, nesse sentido, ele, quando entendeu, né, foi só uma virada de chave. Porque existe uma coisa na nossa vida que muitas das vezes nós somos condicionados a fazer algo, condicionados a seguir uma rota, condicionados a seguir um caminho. E aí nessa condição que a gente segue, nessa vida que a gente segue, a gente acaba trilhando ali uma opção que nem sempre é a nossa melhor opção, nem sempre é nem aquilo que nós queremos que seja feito. Porém, né, nós acabamos fazendo porque acreditamos que é aquilo que tem que ser feito e acabou e ponto final, né? E nesse sentido a gente acaba não fazendo novos movimentos, novas situações na nossa vida onde a gente consiga realmente criar conexões ali relacionadas. Agora, quando você começa a trazer um ponto para sua vida, que você cria mais força, mais engajamento,
mais estrutura, mais condições realmente de criar uma conexão melhor, a gente consegue criar uma conexão de vida que possa trazer realmente uma essência muito mais poderosa naquilo que a gente quer. Uma essência muito mais poderosa na nossa criação, no nosso movimento, na nossa realização de vida, de tudo aquilo que a gente consegue realmente construir. Agora, para você fazer isso, você precisa realmente trazer uma estrutura de vida muito relacionada, né? Uma estrutura de vida que seja muito potencial na sua história, para que a partir daí você consiga realmente criar uma conexão mais poderosa na sua jornada de vida. Então aproveite cada momento que você tem para você avaliar o que fazer de melhor. Aproveite cada momento que você tem para avaliar o que pode ser feito na sua jornada de vida e construído aí realmente uma condição mais favorável. Porque diante disso, muitas das vezes você acaba criando uma conexão que pode ser que sim, que as coisas deem certo para você, ou pode ser que não, que elas não deem certo para você, porque você cria um limitador, né? Então esse limitador ele fica como se fosse uma nuvem negra ali sobre você, que as coisas acabam não funcionando. Aí você acha que pode ser inveja, pode ser problemas ali. As pessoas não torcem por mim, as pessoas não estão do meu lado, as pessoas não me acompanham de modo geral, né? Você cria aquela conexão de não dar certo porque o externo está me atrapalhando. Mas será que é o externo mesmo? Porque muitas das vezes o interno só é movimentado se o externo realmente adentra nesse movimento. Imagina o cenário de um navio. O navio, na verdade, ele está no meio do oceano, que muitas das vezes ele balança em movimento, porque ele está ali no meio do oceano, ok? Mas ele sofre questões externas. Se a onda vier muito forte, ele tem uma onda de mais impacto nele, mas ele se controla em movimentação e peso para que realmente as coisas deem certo, e ali ele consegue realmente se equilibrar e fluir dentro do movimento dele. E na nossa vida ocorre a mesma coisa. Se nós conseguimos nos equilibrar diante do movimento que nós temos ali, nessa fluidez realmente igual do navio, a gente consegue equilibrar e controlar a nossa vida. Só que muitas das vezes nós temos que dar um passo a mais para poder evoluir, um passo a mais para poder evoluir, um passo a mais para continuar evoluindo, né? Então a continuação da evolução faz parte do nosso passo adicional. Nós precisamos realmente de passos adicionais, nós precisamos realmente de vias adicionais para que as coisas possam dar certo na nossa jornada de vida, na nossa caminhada de modo geral. E aí sim a gente cria essa confecção poderosa naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode construir. É muito importante a gente entender que a confecção daquilo que nós fazemos, daquilo que nós criamos, é uma confecção relacionada às nossas possibilidades e viabilidades daquilo que a gente acha, né? Então, muitas das vezes, nós achamos que as coisas simplesmente não vão dar certo, né? Simples assim, não acho que vai funcionar, ponto final, acabou. Mas a gente não se pergunta por que não vai funcionar, ou ainda, por que eu acho que não vai dar certo? Porque muitas das vezes existem pessoas ali na nossa situação de vida, no nosso dia a dia, a gente observa que elas acreditam que, ao contrário, que vai dar certo, que vai funcionar, que vai acontecer, que as coisas realmente vão fluir. E nesse cenário, por que para um flui, por que para o outro não flui? Por que para um dá certo, por que o outro não dá certo? Por que para um acaba funcionando e o outro não acaba funcionando, né? Muito interessante você analisar nesse ponto de vista, para que você possa criar uma conexão de estrutura na sua jornada, de estrutura realmente na sua vida, né? De modo geral. E aí, nesse sentido, sim, você criar essa conexão para que a gente possa realmente verificar a possibilidade de dar certo, a possibilidade de você conseguir fazer as coisas funcionarem, a possibilidade de você criar uma conexão onde as coisas deem certo para você, onde as coisas fluam para você, onde as coisas aconteçam para você na sua jornada de vida. E você precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam, porque senão você fica parado, inerte, buscando o próximo passo, buscando a próxima esperança.